cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro e único Filho de Deus. Eu gostaria de falar sobre o capítulo de Mateus, capítulo 24. Ali Jesus está tratando, dizendo que a terra terá grandes aflições, grandes dores, grandes sofrimentos. Mas eu quero falar no versículo 29, que Jesus disse que as estrelas cairão do céu. Eu quero dizer que a terra que Jesus vem reinar é muito, extremamente maior do que a terra que atualmente vivemos. Porque se uma estrela cair na terra com a velocidade, com a distância percorrida, entrará na terra, inflará, aumentará ela no tamanho da terra. Observando no livro de Apocalipse, quando está abrindo o sexto selo, então a palavra está dizendo ali que haverá um grande terremoto como nunca houve, nem haverá. E até algumas ilhas mudarão de lugar, abandonarão o seu habitat, sairão do lugar, talvez se integrarão à terra, se unirão a outras ilhas, e assim por diante. Com este grande terremoto, o céu se escureceu, o sol não deu seu brilho e a lua também não. Ali no Apocalipse está dizendo que as estrelas cairão do céu, assim como o figo cai de uma figueira abalada pelo vento. Imagine uma estrela cair numa cidade. O que sobrará dela? O que sobrará de uma cidade? O balanço que daria na terra, se bem que cairá em todas as dimensões da terra, cairão estrelas, meteoros, pequenos pedaços de rochas, alguns, quem sabe, alguns planetoides. Então, haverá grandes problemas na terra, grandes mudanças na terra. Podemos observar que se uma estrela cair sobre a Terra, pelo tanto de espaço que ela percorreu, ela vai vir com tremenda violência. Causará certos tsunamis em algumas regiões, de lavar, limpar completamente, arrancar os prédios, por melhor que seja construído. E uma estrela batendo num lugar, qual é a obra que vai ficar de pé? Qual é o prédio, por mais que gastou-se na segurança dele, na construção dele, se o solo saiu debaixo dos seus fundamentos, vai desaparecer completamente. Agora, no livro de Pedro disse: os céus passarão com um grande estrondo. Na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 3. Então, ali começa a tratar desde o versículo 10 desse assunto. É a mesma revelação que fez João no Apocalipse. E passará com grande estrondo e incendiarão. Os céus se incendiarão. E os elementos cairão do céu se derretendo. Lá ele se diz se desfiando ou se derretendo. Eu chamo a atenção
para o seguinte ponto de vista: qual a ciência que tinha Pedro, qual é a escolaridade que tinha Pedro? Se dissermos que Paulo tinha uma boa escolaridade, Paulo tinha uma excelente escolaridade, se bem que era religiosa e não científica, mas podia ter algum conhecimento científico englobado ao seu estudo. Mas Pedro era um simples pescador que não tinha uma cultura elevada. Hoje na Terra, às vezes qualquer criança, qualquer pessoa que estuda, que escuta noticiário, que assiste a televisão, vai saber que a camada de ozônio, tudo que tentar atravessar vai pegar fogo. Isto não é novidade para ninguém hoje. A ciência daquela época não sabia disso. Poderia ser que alguns imaginavam, mas não tinha certeza, não tinham passado isso para a população. Mas o Pedro falou com autoridade: os céus se incendiarão e os elementos cairão se desfinhando ou se derretendo sobre a terra. Então a sobrevivência na terra vai ficar muito difícil, vai ficar muito pouca. Porque onde cair uma estrela, além dela cair com violência, ainda cai se derretendo, soltando pequenos fragmentos para todos os cantos, para todos os lados. Imagine, na camada do ozônio, ela vai ter um choque e vai soltar fragmento, vai se soltar muitos fragmentos dela e espalhar-se sobre as proximidades da sua queda, e isso será terrível. A sobrevivência na Terra será difícil, mas eu tenho certeza que em algumas regiões a vida vai ser poupada, tanto dos homens quanto dos animais. Com grande dano, alguma região ainda mesmo com grande dano será poupada a vida nela. E eu queria dizer que alguns rios desaparecerão, outros nascerão. A esfera da Terra terá uma flexibilidade muito melhor. Será uma prainada, grandes penhascos desaparecerão, afundarão. Outras serão revestidas por camada de terra e assim por diante. Rochas, grandes partes rochosas serão revestidas pela terra, que vai na explosão, na caída, na queda de uma estrela, vai lançar sobre essa região e consequentemente a terra que Jesus vai reinar será outra terra, não será esta terra que vemos hoje. Porque o Pedro disse: nós aguardamos novos céus e nova terra. Se bem que não é bom aguardar esse momento da grande tribulação sobre a terra, porque Jesus Cristo vem buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Porque a palavra diz que se não fosse abreviado esses dias, seria impossível a salvação na terra. Mas esse dia foi abreviado. Então Jesus Cristo virá buscar a igreja e aqueles que subir com ele serão transformados. Não sei se serão transformadas aquelas pessoas que vão ficar aqui na terra ou continuarão com a imagem terrena, mas eu creio que o domínio que o homem tinha sobre o animal voltará, talvez não total, mas bem maior o domínio sobre os animais, sobre as feras, sobre os peixes. Num vídeo anterior eu disse que o homem perdeu o domínio e perdeu. Porque se Deus disse que ele tinha domínio total, não parcial, e eu quero dizer que hoje nós temos um domínio muito estreito sobre os animais. Mas não quero voltar a esse assunto, então só lembrar que tem outro vídeo que está falando sobre a criação do homem, a imagem do homem, a imagem de Jesus. Mas aqui nesse ponto de vista, nessa situação, eu quero falar sobre a grande mudança na terra e nos céus. Talvez não veremos mais ursa maior, algumas Cruzeiro do Sul, algumas estrelas daquele conjunto vai cair, outras ficarão, não cairá todas as estrelas, mas algumas cairão, não terá mais
como enxergar algumas galáxias seria diferente do que hoje é, porque será um novo céu, uma nova terra. E essa nova terra, a terra, eu creio que ela sofrerá o dano maior, porque sobre ela vai vir pequenos pedaços de rochas, astros, asteroides e até, quem sabe, alguns planetóides sobre a Terra, vai ser arremessado sobre ela, caindo sobre a camada de ozônio, vai se derreter, vai vir abrasado, conforme disse Pedro, tornando-se em brasa, outros se derretendo, se dissolvendo e assim por diante. Alguns rios nascerão para facilitar a navegação do reino milenar. Algum braço do mar serão aumentado e prolongado para outras regiões, estendido talvez para outras regiões. Outros serão interceptados, serão mudada a situação do mar. Mas eu sei que na terra será incorporado muitas coisas, muitos produtos. Quem sabe entre as ilhas da terra cairá algumas estrelas, nascerá outros países dentro do próprio mar e assim por diante. Vamos analisar só, estamos analisando só aí uma revelação. A questão é que o homem não tirou muito tempo para prestar atenção na palavra de Deus, mas ela é muito extensa e aqui dentro de um pequenininho espaço tem uma grande e tremenda revelação que ele fez muito estreitamente. Mas agora eu estou passando aqui o que eu analisei, como será a terra, que Deus me revelou aqui na minha mente, como será a terra que ele vem reinar, o milênio. E aí vai ser um reino de paz, não de guerra. Neste reino atual, um reino de injustiça, poderíamos se dizer que um grande reino de injustiça sobre a terra. Alguns países estão em situação econômica paupérrima, difícil. Outros países numa situação econômica muito boa, muito confortável. Algumas pessoas numa situação tão difícil, dormindo em papelão, ou até no próprio cimento, sem forro algum. As favelas, tem um imenso palácio na cidade, o outro tem um barraquinho coberto com o resto de materiais. Poderia eu dizer aqui que os homens são pior que os animais em certos casos? Porque os animais separam a porção que eles precisam durante a sua sobrevivência. Durante o seu momento, nem penso no futuro. E o homem domina muita coisa, quer separar para ele uma porção exageradamente. Aquele que tem poder faz isso. Saiu aí uma pesquisa, pesquisas aí que tem pessoas que têm muito dinheiro sobre a terra, bilhões, milhões, enquanto outras comem aquilo que sobra, que são lançados fora, que não estão mais próprios ao consumo. Ela sobrevive do próprio lixo. Então este reino é um reino de injustiça. Eu posso dizer que seria o reino dos orixás. Por que digo isto? Porque numa região nós temos seca, onde que as pessoas e os animais estão morrendo de sede e fome. Outra região nós temos enchente, onde está carregando casa e carro e objetos, fazendo grandes danos.
Então esse é um reino injusto. Quando Jesus vier reinar, será um reino de paz. Não haverá guerra, não haverá doenças, não haverá vendavais fortes arrancando o telhado e até casa. Não haverá terremotos, as placas tectônicas não vão mexer mais, não vão se mover mais, não vai ter terremoto sobre a terra. Vai ser um reino de paz, de alegria. Um não vai ter muito, outro não vai ter pouco. Vai ter um equilíbrio melhor. Hoje entra um governo, sai outro governo e não consegue um equilíbrio entre a população. O poder de compra num está muito grande e no outro está muito pouco. Acho uma estimativa que 75% do dinheiro da terra está na mão, no controle de 5% da população. Os outros 95% têm que se virar com 25%. Veja que reino injusto é esse. Poucos têm muitos. Poucos têm muito e muitos têm pouco. Então eu falo com autoridade. Aqui o que eu estou falando é com autoridade, porque é a palavra que diz. Aquilo que eu estou passando vem do próprio Deus. É uma revelação divina, porque eu não tenho cultura, grande cultura, eu tenho uma cultura muito restrita. Vocês vão perceber no decorrer desse vídeo, já perceberam os meus erros. Mas aquilo que eu estou passando aqui não é grandes estudos, é verdade que eu já li algumas versões, algumas bíblias, algumas vezes de capa a capa. Outras vezes fiz alguns estudos, mas não tenho grandes estudos, aquilo que eu estou passando é uma revelação. Mas essa revelação já existia na palavra, apenas não tinha sido interpretada desta maneira. No reino milenar de Jesus Cristo, vai haver grandes mudanças. O leão vai pastar com o bezerro, vai abandonar, não vai ser carnívoro, vai ser agora vegetariano. Vai pastar. Os animais peçonhentos perderão a sua peçonha. A criança vai brincar com a cobra, com o escorpião. Haverá tremenda mudança. Deixa aí, meu irmão. Eu não quero interromper o seu sonho, aterrorizar você com esta ideia da grande tribulação. Isso talvez demore algum tempo, você talvez tenha algum projeto, está fazendo uma faculdade, está projetando a sua vida para alguns anos, tem depositado, tem economizado para alguns tempos. Não, você pode casar, dar-se em casamento igual na época de Noé, porém, fique atento. Você que já aceitou o Senhor Jesus, se desviou, volte. Não arrisque. Se conhece um pouco. Você que não aceitou ainda, aceite como único Senhor e Salvador. Faça um acordo com Ele. Faça um acordo com Ele, porque então, se Jesus vir buscar a igreja, você está livre da grande tribulação. Quando Jesus vier buscar a igreja, que Ele vai surpreender. Mas eu sei que o pecado tem que chegar a um nível maior, porque a terra, quando Jesus vir buscar a igreja, será semelhante, buscou Ló com a sua família de dentro da Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra tinha um nível pecaminoso muito grande, a prostituição, o banditismo provavelmente naquela região, os crimes, os pecados naquela região, inclusive o homossexualismo naquela região é extremamente alto. Mas preste atenção, a Terra está se encaminhando para isso. Já houve uma edição de uma Bíblia aqui no Brasil
que foi retirado algum versículo que não aprovava esse segmento. Então preste atenção, esse segmento está cada vez crescendo mais. Quando eu era garoto, que não faz tanto tempo assim, porque não sou tão velho, meus cabelos já estão branquinhos, mas não sou tão velho, era difícil a gente escutar sobre um homossexual, uma lésbica. Hoje a gente... Encontrei no mercado uma mulher beijando uma menina, mudando seus conceitos. Está mudando gradativamente, as pessoas estão mudando o seu pensamento. O pecado está ficando flexível, doce. O instrutor do pecado na televisão facilita. O homem abordar uma mulher, a mulher abordar um homem. Numa novela é muito comum ver isso. Nos filmes mostra a pornografia. O instrutor do pecado está trabalhando em todos os níveis da sociedade, até no meio evangélico também. Infelizmente, até no meio do cristianismo, está trabalhando o inimigo. Antes, dificilmente a gente ouvia sobre uma separação. Hoje é muito fácil se separar, casa e se separa. Então a palavra de Deus não está sendo mais temida sobre a terra e cada vez pior. Porque está se encaminhando para esses momentos dos quais Jesus vai vir buscar a sua igreja, e quando ele vir buscar a sua igreja, e o povo, o mundo todo vai aceitar o anticristo como se fosse o próprio Filho de Deus, a ira de Deus vai vir sobre a terra, porque foi pregada a palavra por 2000 e tantos anos, já estamos pregando a palavra, e poucas as pessoas aceitam Jesus, ficam ligadas nos seus problemas, nos seus trabalhos, nos seus sonhos, nos seus projetos, e não se importam em adorar ao nosso Deus. Então observe aí que as coisas estão entrando por um rumo mais difícil. Estão entrando tomando uma direção, o pecado tem corrido desenfreadamente. A partir dos anos 70, a censura foi tirada da televisão. Então, pode passar pornografia, não tem problema. Há pouco tempo, um cidadão deitou nu lá, com uma obra de arte viva. Já se desenhava pessoas nuas, mas ele pessoalmente. Então veja, analise comigo, pense comigo. Se ainda é momento de postergar sua decisão, muitas pessoas têm uma decisão no coração de aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mas vai postergando, vai jogando para frente essa decisão. Vou fazer isso aqui primeiro, aquilo ali primeiro, vou pecar um pouco mais, vou fazer um pouco mais. Olha, preste atenção, não quero nos aterrorizar, mas quero chamar a tua atenção. Se faz necessário que você tome uma posição com respeito a Jesus, comece a adorá-lo, comece a prestar louvor ao nome de Jesus, porque na terra tem muitos deuses, mas o mais excelente nome dado sobre a terra foi sobre Jesus. Deus quer ser adorado nesta terra no nome de Jesus. O Pai está sendo adorado no céu pelos anjos, pelos querubins, por todos os exércitos dos céus que não são pequenos, por todas aquelas pessoas que morreram e foram sacrificadas pela palavra de Deus. Muito sangue foi derramado para se impor a palavra de Deus sobre a terra.
mas ela não tem causado grandes efeitos na população mundial. Pare e pense sobre um pedacinho, sobre um trechinho aqui, sobre alguns 3 versículos aí, com a mesma revelação de cada capítulo, 1 no Mateus, 3 em Pedro, 3 em Apocalipse. A gente abordou um grande assunto. Mas eu devo gravar outro vídeo, porque esse aqui saiu do meu controle. Eu estava com um pensamento e coloquei outro, mas creio que a direção divina sobre ele deve permanecer, e eu não devo falar o que eu quero, mas aquilo que o Senhor me revelar, aquilo que o Senhor me impulsionar. Eu quero perguntar ainda, relembrar que Pedro não tinha uma grande ciência, não tinha uma grande escolaridade, que a ciência da época talvez nem sabia, que a camada de ozônio não aceitaria que transpassasse ela. Olhe bem para esse detalhe, para você ver que ali tinha o autor dessa palavra, que sabia do presente, do passado, do futuro, do fundamento de tudo o poder que existia. E o Pedro diz que as potestades seriam abaladas, desceria os produtos se derretendo. Presta atenção nesse ponto científico que ele passou, nessa informação científica que ele passou. Quem estava por trás dele era o Senhor. Era o Espírito Santo, que sabe de todas as coisas desde o princípio e vai saber até o fim. Ele sabe de tudo porque foi criado por eles, pelo Pai e pelo Filho. Ali estava o poder da criação. E ali está falando com nós, nesses versículos, o Criador, usando aqui deste momento para passar essa mensagem. Se você der bastante atenção a ela, vai observar que estou passando uma revelação, que eu não tenho conhecimento para isso. Amém.